Fé em Deus. Tem gente que acha que fé em Deus é uma coisa de mágico, não é? Como se vê na ficção. Os mágicos, gênios da lâmpada mágica, onde a pessoa faz o pedido e o gênio atende. Tem gente que acha que fé em Deus é uma questão mística. Acha que fé em Deus é o misticismo. Você tem que fazer determinada coisa, ir para determinado lugar, cumprir determinado ritual. Tem gente que acha que fé em Deus é feitiçaria. Você tem que fazer um ritual, um cerimonial para Deus operar. Você tem que participar disso, daquilo outro. Fé em Deus é simplesmente o conhecimento dele, o acreditar nele, o confiar nele, pela palavra dele, que nos dá a direção por onde devemos ir, andar e prosseguir. Isso é fé. Quando a gente se submete, crendo, confiando em Deus pela palavra dele. A fé em Deus não é misticismo. A fé em Deus não é dentro de um conceito mágico, como um gênio da lâmpada mágica. Você faz o pedido e Deus, atende para você. Fé em Deus não é isso. Fé em Deus não é pegar a Bíblia e tirar a palavrinha da sorte. Isso é misticismo. Fé em Deus não é dizer eu creio e vai acontecer assim. Ei, não é errado. Porque estão interpretando a Bíblia do seu jeito, do seu entendimento. Fé em Deus é você se submeter a Ele pela palavra, para que Ele opere segundo a vontade dEle na nossa vida, para a glória dEle. Fé em Deus não é eu acreditar que tudo que eu quero vai acontecer, porque Deus vai fazer, porque eu estou determinando, porque eu estou vivendo misticismo, indo para o culto, fazendo a campanha, o pacto, voto, estou subindo o monte, estou indo para o pastor levar meu pedido para Deus ouvir através do pastor, que leva meus pedidos para o monte para fazer oração. Fé em Deus não é isso, irmãos. Fé em Deus é você crer naquilo que Ele nos mostra, que está revelado na sua palavra. Para que Deus opere na nossa vida, é preciso eu me submeter à palavra dEle. E Deus não vai operar na minha vida o que eu quero. A minha satisfação, minha vaidade, o meu querer. Deus vai operar na minha vida a vontade dEle, me guiando, me conduzindo, mostrando para mim o melhor, me concedendo o que eu preciso e necessito, dentro das minhas necessidades. Fé em Deus é isso. É eu andar esperando e confiando e acreditando no Senhor. Fé em Deus é esperar com paciência. Fé em Deus é se submeter à palavra dele em meio às adversidades, em meio às circunstâncias, em meio às aflições. É se manter acreditando nele, naquilo que ele nos mostra, nos revela pela palavra. Isso é fé em Deus. Fé em Deus não é eu participar de um ritual, de um misticismo. Fé em Deus não é eu acreditar que um objeto, que uma coisa qualquer vai operar em mim a bênção de Deus. Fé em Deus não é acreditar em rosário, escapulário, terço, água benta, crucifixo. Fé em Deus não é campanha, pacto, voto, subir monte, estar dentro de igreja. Fé em Deus não é viver cultos de busca de poder, de milagre, de vitória, de prosperidade. Fé em Deus não é viver esse misticismo religioso que a humanidade vive. Primeiro que a fé em Deus, ela é gerada no interior do ser humano pelo ouvir a palavra.
O princípio da fé verdadeira, por onde o homem vai ter o alcance da vida com Deus, da aprovação e da comunhão com Deus, o princípio, o mérito, o meio é a palavra. Não é a crença, os dogmas, a vida religiosa que o povo vive. Fé em Deus não é se submeter a um legalismo religioso, a práticas religiosas, a sacrifício religioso. Fé em Deus é se submeter com a vida devota, consagrando, se negando na palavra. Isso é fé em Deus. O princípio da fé em Deus é crer na palavra. E para que eu creia na palavra, eu preciso ouvir a palavra. Por onde vai ser gerada essa fé? No meu interior. Para que me leve à comunhão com Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir pela palavra de Deus. Não existe fé em Deus se não tiver a palavra. Por onde você vai ter essa fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando eu ouço a palavra de Deus e creio, essa fé foi gerada no meu coração para a minha comunhão com Deus. É essa fé que me leva a Deus para alcançar a graça, a misericórdia, o perdão, a vida, a promessa, a comunhão. É por meio da fé. Por onde nós alcançamos a graça de Deus? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus que Ele nos oferece de graça. Não é por nosso mérito, esforço ou nenhuma obra. É pela fé. E essa fé pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra, a pregação do Evangelho. Que nos leva a olhar, a se dirigir, a estar em Cristo para estar em Deus. É essa fé que nos leva a Deus e que temos que viver. Uma fé em Cristo pela palavra dele. Não é uma fé em dogmas, em crenças de religião, pela vida de sacrifício religioso que o mundo vive, com as suas práticas, seus rituais, seus objetos, seus cerimoniais, seus lugares místicos, que dizem que é casa de Deus, que dizem que é ali onde o povo encontra Deus, dizem que é ali o lugar de adorar a Deus, dizem que é ali o lugar de crer em Deus. Isso é uma fé vã, reprovada por Deus. Não é esta fé, não é por esses meios e princípios de fé que o homem chega a Deus e tem a aprovação de Deus para a comunhão com Deus. É pela fé em Jesus, na palavra, que Ele nos ensina, nos orienta. A fé em Deus, ela é baseada, principiada para que venha o homem verdadeiramente ser aceito por Deus e agradar a Deus, é pela palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé não é vivendo sacrifício de ritual de culto, de penitência, de flagelo, de voto, disso e daquilo outro. Essa fé que agrada a Deus não é fazendo pacto, voto, campanha. Essa fé que agrada a Deus não é por meio de terço, rosário, escapulário. Esta fé que agrada a Deus não é por meio de religião, de igreja, de vida, de devoção religiosa. Essa fé que agrada a Deus é pelo conhecimento da palavra, vivendo no entendimento da palavra, seguindo a palavra, negando e renunciando a nossa vontade, o nosso querer, para se submeter e ser guiado, instruído pela palavra. É por onde a nossa fé é aceita e aprovada para Deus. Muitos estão reprovados da fé. Muitos estão adorando a Deus em vão. Muitos estão perdidos de Deus, porque até agora não encontrou o caminho por onde chega a Deus. Esse caminho não é uma igreja, é Jesus. E você só vai conhecer esse caminho pela palavra. E para você ser recebido com fé, aprovada por Deus, você tem que ser guiado e submetido à palavra para a vida com Deus. Não é se submeter e ser devoto, praticante a nenhuma religião ou igreja, escravizando tua vida dentro dela, sobre o legalismo religioso colocado pelos homens, que leva o povo a estar submisso a eles, exercendo sobre o povo domínio e autoridade, como se eles fossem a autoridade de Deus para o povo, onde eles criam os meios para o povo viver como se fosse para Deus. Igreja, culto, ritual, cerimonial, objeto.
Tudo isso é criado pelos líderes dentro das religiões, na influência de Satanás, para fazer o homem ser reprovado por Deus, porque essa fé não é a fé que Deus aceita para o homem estar em comunhão com Ele e alcançar a aprovação dele. A fé que vem pelo ouvir tem que ser principiada pela palavra. O ouvir a palavra, o se conduzir pela palavra. Faça uma análise na sua vida. Essa vida de devoção que você vive como se fosse para Deus, dentro da tua religião, cheio de sacrifício, de compromisso, de tarefa, de obrigação, de responsabilidade, de metas, de normas, vivendo o legalismo. Deus pede isso a você na palavra dele. Jesus ensinou e orientou você a viver, praticar e ser devoto com a tua vida escrava centralizada dentro desses ambientes, subjugado na autoridade dos homens, vivendo e praticando essas atividades religiosas. Jesus ensinou isso. Cuidado. É o que Paulo vai dizer aos Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permanece na fé, ou se já não tem sido reprovado dela. É o que Paulo vai dizer aos coríntios, advertindo os coríntios a ser firme na fé, constante e abundante, não desfalecendo. Essa fé em Cristo. Porque a palavra de Deus vai dizer, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo do 3 ao 5. A fé que vence o mundo é a fé no Filho de Deus. O alvo da nossa fé não é uma religião, não é um ritual, não é um sacrifício, não é um cerimonial, não é uma vida religiosa. O alvo da nossa fé com Deus é Cristo, o autor e o consumador da fé. A nossa vida tem que ser vivida por fé. O justo viverá da fé. Essa fé em Cristo, essa confiança. Porque o que é fé? Fé é confiança, é esperança, é acreditar, é se conduzir, é esperar. E tudo isso é em Cristo, por Cristo. Eu tenho que ser conduzido por Cristo, acreditar em Cristo, esperar em Cristo, ter certeza da minha vida com Deus por Cristo. Essa é a fé que nos leva à aprovação com Deus. Não é essa fé mística, não é esta fé pagã que o povo vive, essa fé natural, dentro daquilo que eles veem, vivem, praticam, colocado pelos homens. A fé que leva-nos a Deus é a fé que vem pelo ouvir. Mas esse ouvir tem que ser pela palavra. E essa palavra não nos conduz a nenhum desses ambientes, a nenhum desses objetos, a nenhum desses rituais, a nenhuma dessas vidas de prática, de devoção, de sacrifício religioso que o povo vive como se fosse para com Deus. A palavra nos orienta a Cristo para a vida com Deus e acabou. O resto é mentira do diabo. Então essa é a fé que Deus quer que nós venhamos ter. Essa fé, ela vai ser gerada em você quando você ouvir a palavra. É por isso que o católico, a fé dele é católica. Porque a fé dele está dentro do que ele ouve nos preceitos católicos. É por isso que a fé do evangélico é uma fé evangélica. Porque a fé dele é dentro do que ele ouve nos preceitos evangélicos. É por isso que a fé dos mormons é uma fé baseada nos preceitos e princípios de Mormon. Porque a fé que ele ouve é baseada nos princípios da doutrina de Mormon. É por isso que a fé dos Testemunhos de Jeová é baseada nos preceitos da Sociedade de Torre de Vigia. Porque a fé que eles ouvem e são ensinados, instruídos a viver uma vida com Deus e praticando, é por meio dos princípios e valores da Sociedade de Torre de Vigia. É por isso que a minha fé cristã é baseada em Cristo. Porque por onde eu vivo sou instruído, orientado e vivo seguindo, guiando, é pela doutrina de Cristo, é pela palavra de Cristo, é pelos ensinamentos de Cristo, é por Cristo. Por isso que eu sou cristão, porque a minha fé está em Cristo. Tem gente que se denomina um cristão
denomina cristã, mas a sua fé não está em Cristo. Eles são devotos e praticantes da religião, a quem eles se denominam. Eles se denominam pela religião. Eles vivem sendo formados e instruídos nos valores e princípios da religião. Dizem que são cristãos da boca para fora, mas as suas práticas, seu entendimento, a sua vida de princípios e valores com Deus, reprovam. Porque não condiz com a verdade de Cristo. Não condiz com o que Cristo ensinou. Eu sou cristão, porque sou discípulo de Cristo. A minha fé, a minha vida dentro da direção é na doutrina de Cristo. Não é na doutrina da igreja, da religião, do pastor, do papa, do padre, do sistema religioso. É na doutrina de Cristo. É essa doutrina que me leva a alcançar a graça de Deus, por onde eu sou salvo. É essa doutrina. Analise e reveja os princípios da sua fé e se converta verdadeiramente a Cristo pelo entendimento do Evangelho, para que você seja cristão e tenha a sua fé aceita por Deus.